Tudo está no lugar. A vida aqui era normal. Nada mudou. Apenas eles desapareceram. Para onde eles foram? Ou melhor, como eles desapareceram? Talvez estejamos diante de outro mistério histórico. A busca por eles não parou. Uma história que veremos estranheza em todos os seus detalhes, e o mais estranho são os extraterrestres. Será que eles atacarem de novo? Vamos agora conhecer uma história intrigante. O mistério do Lago de Angicone e a Vila Perdida. Aconteceu em novembro de 1930, no norte do Canadá, no congelado Lago de Angicone. Todos os habitantes desapareceram de uma só vez, sem deixar pistas ou justificativas. Eventos misteriosos, avistamentos aterrorizantes. Compõem esse caso que continua sem respostas claras até hoje. Junte-se a nós nesta jornada e descubra o que realmente aconteceu com os moradores da Vila Perdida. E, antes de começarmos, lembre-se de apoiar o nosso trabalho curtindo este vídeo e se inscrevendo no nosso canal para receber todas as novidades emocionantes que estamos preparando. Era uma noite comum no inverno gelado, que caracteriza a região do Lago Angicone, uma área coberta de neve e gelo no extremo norte do Canadá, lar das tribos Alanroik, descendentes de esquimós e aborígenes do Ártico. Essas tribos estabeleceram colônias e aldeias ao longo do rio Kazan, incluindo a aldeia que uma dessas tribos estabeleceu nas margens do Lago Angicone. Esta região era destino de caçadores e comerciantes de peles, e essas tribos eram refúgio para aqueles em suas longas jornadas, pois lhes forneciam comida e bebida, e contavam suas histórias sobre as criaturas da floresta, incluindo a lendária criatura, Alondaigu, uma das criaturas malignas mais prominentes nas crenças do povo, Anoi. Um desses visitantes regulares era um comerciante de peles chamado Joe, ou melhor, um caçador de peles canadense que era um visitante semi-permanente da vila nas margens do lago que leva o nome da região. Naquela noite de inverno, o homem chegou à aldeia à procura de um pouco de calor humano e comida deliciosa. Ele era um visitante habitual daquela região, já acostumado com as tradições e lendas dos povos que ali habitavam. Mas algo parecia estar errado quando ele chegou à aldeia. A lua cheia brilhava forte no céu, mas não havia nenhum sinal dos Uskis, a tribo que costumava dar as boas-vindas aos visitantes com risadas, conversas e sessões de histórias. Não havia ninguém por perto, apenas o som dos passos do homem na neve e o silêncio que tomou conta do lugar. Preocupado com a situação, o homem decidiu investigar a aldeia em busca de pistas. Logo percebeu que algo estava errado, e não havia fumaça nas lareiras, as refeições estavam prontas mas ninguém havia comido, as roupas não estavam terminadas e os depósitos estavam cheios de comida, bebida e armas. Ele seguiu em frente e encontrou uma fogueira acesa, mas não havia ninguém ao redor. Por toda a aldeia, as casas estavam vazias e silenciosas, como se tivessem sido abandonadas repentinamente. O caçador de peles tentou buscar explicações para o mistério, mas nada fazia sentido. O que teria acontecido com os habitantes daquela aldeia? Por que eles teriam deixado tudo para trás sem levar nada consigo? Essas perguntas permaneceriam sem resposta por muitos anos, enquanto o mistério do desaparecimento da aldeia de Angicone continuava a intrigar aqueles que ouviam a história. Os barcos dos aldeões repousavam imóveis, ancorados no lago congelado. Tudo estava em seu devido lugar, exceto os aldeões, que haviam desaparecido. A população da aldeia, composta por 25 ou 30 pessoas, segundo alguns relatos, simplesmente se evaporou. O homem que havia chegado à aldeia ficou apavorado com o vazio que viu, antes cheio de vida e vitalidade, e correu para a estação telegráfica mais próxima para enviar uma mensagem à Royal Canadian Mounted Police, a RCMP, pedindo ajuda. A mensagem chegou ao esquadrão da polícia canadense, que partiu para a aldeia deserta em uma viagem que durou algumas horas. Durante o caminho, a equipe foi atraída por luzes brilhantes no céu, que não eram as luzes do norte, pois tendiam a azular e piscar de vez em quando, aumentando ainda mais o mistério.
Para piorar as coisas, um caçador de peles chamado Arma Lauren afirmou ter visto um enorme objeto circular se transformando em uma bala voando em direção ao Lago da Ange, junto com seus 2 filhos. Seriam extraterrestres? A equipe policial finalmente chegou à aldeia e começou a busca, mas não encontrou pegadas na neve, nem mesmo alguns metros à frente. Outra surpresa os esperava: os cães husky que haviam desaparecido juntamente com seus donos foram encontrados, mas estavam mortos e enterrados sob a neve. O que torna esse caso ainda mais estranho é que todo o grupo de cães ainda estava amarrado em seus lugares e morreu de fome. Isso intriga a equipe policial, pois esses cães eram essenciais para as pessoas da tribo, pois eram o único meio de transporte disponível naquela época. Como seus donos poderiam deixá-los morrer? E como eles saíram se os cachorros e as tábuas estavam no lugar? Nenhuma resposta. A busca da equipe policial os leva ao cemitério da aldeia. Essas pessoas eram conhecidas por respeitar seus mortos e ter cuidado em não perturbá-los. Um cemitério foi erguido atrás da aldeia. No entanto, todas as sepulturas estão abertas, não por animais. O solo está congelado e a exumação de sepulturas requer ferramentas especiais. Nenhum vestígio foi encontrado. Os cadáveres não estão em seus lugares finais de descanso, e as pedras estão dispostas ordenadamente ao lado das sepulturas vazias. É verdadeiramente assustador. A equipe policial não consegue entender o que aconteceu. Se a questão era sair da aldeia, como eles saíram? Por que deixaram tudo para trás? Como eles poderiam sair e sobreviver no deserto gelado sem seus pertences? Se foram atacados ou roubados, não há sinal de violência, batalha ou mesmo sangue em toda a aldeia, e todos os objetos de valor e outros itens estão em seus lugares. Então o que aconteceu? Nenhuma resposta. Mais pesquisas e evidências mostram que as pessoas da aldeia haviam partido, ou desaparecido, por assim dizer, cerca de 8 semanas antes. Então, quem estava usando a aldeia na ausência de seus donos? E para onde eles foram? E por que não alimentaram os cachorros também? As perguntas permanecem sem resposta. A história em questão foi divulgada pela primeira vez em 27 de novembro de 1930 em um artigo escrito por Amit Killer, um escritor famoso da época, publicado no jornal The Jim Bee. O artigo relatou a história tal como contada pelo caçador de peles, Joe. Em 1976, um artigo intitulado A Aldeia dos Mortos foi publicado no Halifax Herald, e relatou que o artigo original de 1930 foi o principal motivo para a divulgação da história por todo o país, levando a sua republicação e circulação em vários jornais e revistas. Embora a história tenha desaparecido gradativamente da memória da imprensa, o assunto ainda era mencionado em obras populares, como o livro Estranhos Desaparecimentos, Objetos Voadores Não Identificados e Luzes Incomuns, do escritor Frank Edwards. Algumas análises que foram feitas sobre o caso podem ser consideradas irracionais, como a ideia de que discos voadores, luzes estranhas e desaparecimentos repentinos são causados por alienígenas. Aqueles que acreditam na existência de extraterrestres sugerem que os habitantes da aldeia foram vítimas de visitantes extraterrestres, o que é semelhante a outros casos de desaparecimentos não solucionados. As crenças e mitos do povo dos anões também foram usados para tentar explicar o desaparecimento, com algumas pessoas imaginando que a criatura Alondaibu ou o deus do céu Turin Karsuk foram os responsáveis pelo sequestro. Enquanto eu li o artigo, uma teoria me chamou a atenção. Segundo o site, uma das teorias que surgiram após o desaparecimento do grupo foi que eles teriam sido atraídos para outra dimensão ou para um dos muitos mundos paralelos. Essa explicação pode acalmar a curiosidade de alguns, especialmente daqueles que acreditam em fenômenos sobrenaturais, mas e os cientistas e pesquisadores que não reconhecem tais fenômenos? Será que eles podem encontrar uma explicação para o que aconteceu aqui? Para os céticos, que não acreditam em nada que seja antinatural ou sobrenatural, Brian Don, fundador do site CaptV, especializado em pesquisa e investigação sobre incidentes misteriosos, dá uma resposta.
Em um artigo publicado em seu site, Brian afirma que a história tem mudado ao longo dos anos e de acordo com diferentes fontes, já que a população que desapareceu passou de 30 para 2.000. Em uma versão da história, os barcos teriam simplesmente desaparecido e a matéria teria retornado às ondas, embora o lago já estivesse congelado. Brian também acrescenta que uma das fotos anexadas por Amit Keller em seu artigo era antiga e datava do ano de 1909. De acordo com o relatório policial, sobre o qual você saberá mais adiante, Joe Labelle, que supostamente era um caçador experiente, havia obtido uma licença de caça no mesmo ano do acidente, o que torna, segundo Brian, sua ignorância sobre a natureza da área ainda mais evidente. Brian, o pesquisador que investigou o caso da Vila Perdida de Angicone, aponta que a história por trás do desaparecimento dos moradores da região é, na verdade, uma mistura de ficção e fatos reais. O escritor Amit Keller, conhecido por suas narrativas fantásticas inspiradas em mitos, foi quem deu vida à história da Vila Perdida ao publicá-la em seu livro. Apesar de existir um caçador de peles chamado Joe, que era visitante regular da região, Brian não encontrou evidências que o ligassem ao desaparecimento dos moradores. Com relação ao relatório policial divulgado em 1931 no jornal The Pace, que afirmava que a história era falsa e que os moradores simplesmente saíram de suas casas sem levar seus pertences, Brian destaca que a polícia não investigou o caso a fundo e que essa explicação pode não ser verdadeira. Quanto às luzes avistadas pelos policiais e à declaração sobre a presença de um OVNI dada por Joe e seus filhos, a polícia afirmou posteriormente que tudo não passou de invenção do escritor Frank Edwards para aumentar as vendas de seu livro. A mesma história apareceu em outros livros, como o Old Gerrit UFO Masters, de Nick Plunder e Roger Burr. Segundo Brian Downing, a história da Vila Perdida começou com Claire, que pegou a história do desaparecimento do caçador de peles Jules Bell e a transformou em um artigo interessante. Posteriormente, o escritor Frank Edwards e outros autores adicionaram detalhes como o avistamento de luzes e o relato do OVNI para criar uma narrativa ainda mais intrigante. Apesar das evidências apresentadas por Brian Downing, que afirmam que a história da Vila Perdida é fabricada, muitos ainda estão sedentos por histórias misteriosas e estranhas. O relatório policial, que indica que os moradores simplesmente se mudaram como parte de seus hábitos, e o fato de que o caçador de peles que relatou o desaparecimento era novo na área e não sabia dos costumes locais, parecem corroborar essa versão dos fatos. No entanto, há aqueles que ainda questionam a história. Por exemplo, o site Houston Mystery aponta que Joe Bell pode ter obtido uma licença de caça na mesma época em que o incidente ocorreu, mas isso não prova necessariamente que ele tenha sido um dos habitantes da região. Embora Claire não seja uma escritora desconhecida para cometer um erro tão grave, a verdade é que o incidente não pode ser completamente negado. Existem vários artigos documentados a partir de 1930 sobre este incidente, e também há registros e documentos que confirmam que a polícia fez duas investigações sobre o assunto. A primeira foi no mesmo dia em que o desaparecimento foi relatado, e a segunda foi realizada em 1931. O resultado dessa segunda investigação foi publicado e aprovado. Portanto, a questão em torno da Vila Perdida e seus habitantes permanece controversa e confusa. Alguns acreditam que tudo começou com um mal-entendido dos fatos por parte do caçador de peles Joe Labelle, e que a história se desenvolveu até se tornar o mistério que conhecemos hoje. No entanto, o mistério em torno do lago Angicone e sua vila ainda permanece ambíguo e sem resposta definitiva. É fascinante como um evento misterioso e aparentemente sem solução pode intrigar e despertar nossa curiosidade. Mesmo com todas as evidências apresentadas, ainda há muito espaço para especulação e interpretação sobre o desaparecimento dos habitantes da aldeia do lago Angicone. Algumas teorias incluem abdução alienígena, mitos antigos ou desentendimentos culturais. No entanto, é importante lembrar que a verdade pode ser muito mais simples do que imaginamos. Talvez os moradores simplesmente decidiram se mudar sem aviso prévio e deixaram seus cães para trás por engano. Ou talvez haja uma explicação muito mais complexa e sinistra para esse mistério. O fato é que, mesmo com a tecnologia avançada de hoje, ainda há casos que permanecem sem solução.
E é por isso que histórias como esta continuam a cativar e fascinar tantas pessoas.